Muito bem, meus queridos. Agora é o momento que nós vamos fazer nossa aula 12.2. Esse momento, eu peço para vocês pegarem todo o material que vocês já realizaram a anotação da aula 12.1 sobre os apiários e as suas instalações, o material utilizado, se é migratório, se não vai ser migratório, qual é a vestimenta, quais são os instrumentos que nós vamos utilizar. Vamos sanar qualquer dúvida que possa ter ficado. Assim que eu finalizar aqui esse bate-bola, vocês vão ficar fazendo a atividade e depois eu volto para corrigir, tá bom? Meu diretor, na tela. Olha aí, aula 12.2. Então, estávamos falando sobre apiário parte 2. O que a gente tocou nesse assunto, professor Jefferson? Nós falamos aí, pessoal, sobre 3 questões. Nós falamos sobre a estrutura do apiário, né? Se o apiário qual é a estrutura de um apiário? Quais são os equipamentos de um apiário? Seja ele fixo ou migratório. Qual o material que eu tenho que ter? Outra, o EPI. Como utilizar o EPI para fazer os manejos? E a implantação. Qual é o levantamento que eu tenho que fazer de uma área, onde eu falo, essa área tem características, essa área tem propriedades com característica para apiário fixo, ou esta área tem propriedades com característica para apiário móvel. Então, vamos lá? Então, primeiramente, pessoal, caixa padrão é a caixa Langstroth. É uma caixa mais utilizada no Brasil devido à sua praticidade em realizar os manejos necessários da biologia da abelha. Então ele tem estrutura, pessoal, aonde os caixilhos, esses aqui, eles têm aí uma base que vão ofertar o processo onde serão caixilhos da maternidade, onde serão os caixilhos onde a rainha vai ficar, colocando os ovinhos. Esses ovinhos vão ser depositados na maternidade para se transformar em larva, para também ofertar os nutrientes, né? A geleia real, ou então o mel ofertado para as larvas, o mel ofertado para jovens e o mel ofertado para a colmeia, para todas as outras o quê? Operárias, porque nós sabemos que tem operárias distintas, faxineiras, as babás, faxineira da parte externa, faxineira da parte interna, tem aí as guardiãs, os soldados e tem aquelas que fazem o repasto floral. Então, essas estruturas de caixa são apropriadas para acomodá-las e manter também a temperatura interna. Lembrando, a madeira, o material utilizado não pode ser materiais que passaram por processo químico. Não pode ter produtos químicos nessa madeira para não intoxicar os animais. Outro, professor, que nós falamos do fumigador. O fumigador é uma peça indispensável no trabalho com as abelhas. O seu uso induz que elas ingiram mel na vesícula, no papo, né? E fiquem cheias, dificultando o ataque. Mas não é só isso. Quando você utiliza o fumigador com um material adequado, nós vimos o quê? Que ele vai produzir uma fumaça que a gente caracteriza ela como fria. É uma fumaça branca, não muito densa, também não tem odores, tem que tomar cuidado com o material utilizado para essa rapilha, utilizado para produzir essa fumaça, que não seja tóxico, que não seja um material proveniente de um tratamento de madeira, para que dessa forma as abelhas fiquem dentro das caixas. Elas vão ficar ali, elas vão diminuir a sua atividade. E assim o apicultor pode desenvolver o seu trabalho. Falamos também do que, professor? Sim, viu? É um material, né?
material adequado para que o objetivo dessa fumaça seja alcançado. E na hora de realizar o fumigador na caixa, tem que estar aproximadamente de 20 a 30 centímetros, até você fazer com que essas abelhas que estão rodeando a caixa entrem e fiquem todas dentro da caixa. E na hora que você abrir a caixa para movimentar os cachinhos, elas fiquem agrupadas. Claro que para isso eu tenho que ter o quê, professor? Falamos que nós temos que estar utilizando aí um material, uma indumentária, o EPI. O EPI é composto por um macacão, uma máscara, luva, bota, chapéu e outra coisa. É um material sem cor, branco. Um material que tem nas suas extremidades, né, possibilidade de fechar, uma punhadeira, lá nos braços, nas pernas, tem todo um material que você tem que vestir. O macacão não é fechado com velcro, não é fechado com botão. O indicado é um zíper. Mas também não adianta nada, professor, nós utilizarmos esse macacão e ter lavado ele com produto químico que causa odores. Como assim? Falamos que durante as atividades realizadas de manejo de um apiário, não se pode utilizar desodorante, perfume, lavar a cabeça com aquele shampoo cheiroso, pegar o macacão, lavar com material que tem odor, né? Sabão ou amaciante. Ah, professor, a minha indumentária eu não lavo, é só sabão neutro. Mas por debaixo do macacão tu tá com roupa. E se essa roupa foi lavada? Então, separar as roupas que você realiza a atividade no apiário. Professor, falamos do que também? Falamos sobre tipos de apiário. Aí, ó, o apiário fixo e o apiário móvel, migratório ou migratório. Professor, entre o apiário fixo e o apiário migratório, o que deve ser levado em consideração? A florada. Por exemplo, apiário fixo vai ficar o ano todinho no lugar. A característica de um apiário fixo é que ele fique em florestas e essa floresta disponibilize de uma florada silvestre. Florada silvestre, sim, é uma florada que fique o quê, pessoal? Tenha flores silvestres, não tem atividade humana, não fique próximo de banhos utilizados. Agora, o migratório é aquele que o apicultor conversa com o fruticultor e o fruticultor fala para ele assim, olha, determinada época do ano o senhor traga suas abelhas aqui e elas vão fazer a polinização do meu café. Aí tem toda uma dinâmica, né? Por quê, professor? As caixas devem ser transportadas à noite, devido ao movimento, temperatura e também o processo de migrar e vir mais devagar. Lembrando, pessoal, não é porque é um apiário migratório que você não tem que tomar cuidado também com a fonte de água. Também se verificar se tem movimentos de animais naquela região que possam ser atacados. Tudo isso tem que ser levado em consideração quando você está fazendo a escolha de um apiário fixo ou um apiário móvel. Professor, qualidade do néctar, qualidade do pólen. O que é isso? É porque o local a ser escolhido deverá ter flora apícola com qualidade, não é quantidade. Muitas vezes você tem disponibilidade de flor, mas essa flor produz um pólen que não tem tanta qualidade o quê? Nutricional, vitaminas e proteínas. O que é o pólen? O pólen é aquela porção amarela da flor. Tu toca na flor e fica um pozinho branco nos teus dedos. Aquilo é produzido pela parte masculina que vai fecundar a flor. Tem que ter um potencial nutritivo, porque o néctar é transformado na base do mel. E esse mel é enriquecido com vitaminas e proteínas.
Então, quando nós falamos de flora apícola, qualidade nutritiva da base que vai ser utilizada para produzir o mel. Tá bom? Tá bom, professor. Então, pessoal, aqui quando a gente está falando, né, das instalações do apiário migratório, fontes de água, sempre vamos lembrar dessas caracterizações. Aqui para mim, meu diretor. Finalizando aqui, pessoal, essa parte de rever o assunto. Por quê, professor? Agora eu vou deixar vocês realizando a atividade, daqui a pouco eu volto para fazer as correções. Boa atividade para vocês. E aí, pessoal, tudo bom? Como é que foi as atividades? Ó, vamos fazer as correções, tá bom? Vocês já pegaram aí o ritmo. Como é que nós vamos fazer, professor? Primeiramente, vamos colocar aí a pergunta, questões abertas, nós vamos mostrar a resposta e eu vou comentar as respostas. Durante o comentário das respostas, pessoal, professor, eu descrevi essa palavra técnica e não coloquei ela. O que você vai fazer? Você vai sublinhar o que você descreveu, colocar termo técnico entre parênteses. Dessa forma você vai criando aí essa familiarização que vai lhe ajudar muito na hora da avaliação. Se aparecer uma questão fechada, nós vamos colocar as alternativas e mostrar qual é o gabarito. E justificar porque as outras alternativas não contemplam, tá bom? Vamos lá? Não, meu diretor, desculpa. Agora é a hora de sanar essas dúvidas. Na tela. Questão de número 1. A indumentária é o equipamento de proteção individual, chamado EPI, do apicultor. Referente a esse tipo de vestuário, descreva quais são as partes que compõem esse tipo de vestimenta. Então aqui, ó, pessoal, o EPI é formado por um macacão, uma máscara, luva, bota, chapéu e deve ser usado completo para proteger o apicultor e diminuir os riscos de ferroada. O que falta? Professor, vamos só salientar uma coisa aqui. Lembrando, o seu EPI, o seu macacão não deve ser lavado com material que deixe odores, sabe? Aquele cheirinho de roupa limpa. Outra coisa, não adianta nada você lavar o seu EPI com material neutro e por debaixo a tua camisa está cheirando amaciante. Você ter passado desodorante. Isso vai dificultar a sua atividade com as abelhas, tá bom? Vamos para a próxima questão? Questão de número 2. O fumigador é uma peça indispensável no manejo com as abelhas. Qual o objetivo do seu uso? O uso da fumaça induz as abelhas a ingerirem mel, fazendo com que as vesículas melíferas fiquem cheias de mel, dificultando o seu ferrão. Pessoal, eu sei que na aula está escrito isso, mas eu comentei também outra coisa. A fumaça do fumigador vai auxiliar com que as abelhas fiquem mais calmas e dentro da caixa. E se ficar voando ao redor, elas não vão atacar, elas vão ficar só em sentinela. Tá bom? Não sei se vocês acrescentaram isso. Se acrescentaram, parabéns! Se não, faz isso agora. Eu coloquei o que estava escrito, mas é bom sempre nós complementarmos quando nós estamos realizando aí, né, o processo de explicação. Tá bom? Tá bom! Questão de número 3. O apiário, que tem a finalidade acompanhar as floradas... calma aí. Já entendi. O apiário que tem a finalidade de acompanhar as floradas de uma região a outra, com vistas à produção de mel e também prestação de serviço de polinização em lavouras, visando o aumento da produtividade. Podemos caracterizar esse tipo de instalação de apiário denominado de
A afirmação aí é a afirmação de um tipo de apiário. Quais são os tipos de apiário, professor? Nós temos o apiário fixo, que fica parado em um determinado local durante 12 meses, ou o apiário móvel, que fica ele fica se movimentando de acordo com a flora apícola. Então, qual alternativa é essa aqui? O apiário se move de acordo com a flora apícola e também visando uma prestação de serviço se for realizado em um plantio, né, de fruticultura. Apiário migratório. Então aí, ó, alternativa B. Questão de número 4. Na apicultura, o uso do fumigador e a presença de uma fonte de água se faz necessário. Quais são as recomendações quanto ao uso do fumigador e da presença de água próxima ao local da implantação do apiário? Olha aí, a fumaça deve ser fria para não irritar as abelhas. Lembrando, professor, o que é essa fumaça fria? É uma fumaça, ela não é quente, mas é uma fumaça que não tem um odor de queima, ela é branca, tomar cuidado com o material que se usa. Por exemplo, como é que fala? Essa rapilha, mas aquelas lasquinhas de madeira que se usa para... Não pode ser de vinda de madeira que passou por tratamento químico, tá? O fumigador deve ser aplicado aproximadamente 20 centímetros distante das caixas. A fonte de água não deve estar a uma distância superior a 200 metros. Vocês lembram que nós comentamos uma coisa... É a distância do apiário à fonte de água e a distância do apiário ao raio de ação da florada, que é 1.500 metros. É diferente uma coisa da outra, tá, pessoal? Professor, vamos agora decolando para o futuro? Vamos lá. Questão de número 5. Para a implantação do sistema de apicultura, é necessário considerar certas informações, como as fontes de néctar e pólen. O local a ser escolhido deve ter florada apícola abundante. O apicultor deve fazer o levantamento dessa florada existente em sua região para planejar suas atividades ao longo do ano. Como essas informações devem ser registradas e quais informações são necessárias? Olha aí, pessoal. O instrumento de registro de informações é a tabela. O apicultor deve anotar os nomes das plantas, meses ou anos de ocorrência da florada, e as plantas fornecem pólen e néctar. Porque, pessoal, quando o apiário é instalado em um ambiente de floresta, eu tenho que fazer esse levantamento botânico de qual estação do ano determinadas árvores silvestres floram, e se essa flor, além de ter pólen e néctar, é pólen e néctar com qualidade. Lembrando também que se o apicultor for fazer um consórcio, ele vai falar com o fruticultor, o café, o cacau, o maracujá, e aí já tem esse conhecimento, ele faz na sua tabela, ele faz uma estrutura, geolocalização da região onde ele se encontra, aí também a definição do apiário móvel e apiário fixo. Para mim, meu diretor, pessoal, finalizamos aqui mais uma correção, finalizamos também mais um assunto dentro da NBAZ. Espero vocês até a próxima. Tchau!